Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro semanal relacionado ao PET 2, queridos alunos. Vamos lá ao nosso PET 2, queridos alunos dos terceiros anos. Semana 1 do PET 2, o que nós abordaremos? Abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo. Bom, queridos alunos, nós já tivemos nos nossos encontros anteriores, né, as definições de raça, gênero e classe, que são os marcadores sociais da diferença. E mais, nós falamos no nosso encontro sobre cultura, sobre etnocentrismo cultural. Pois bem, pessoal, quais outros termos que nós podemos utilizar em que justamente são termos ou visões consideradas discriminatórias? Bom, o evolucionismo ele defendia que as diferenças entre as sociedades mais simples dos povos colonizados e as mais complexas dos povos europeus podiam ser explicadas pelos seus distintos graus de evolução. Esta teoria classificava os povos em uma escala de 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. O principal critério desta escala era o nível de progresso tecnológico de cada sociedade. De forma parecida, o darwinismo social classificava os povos em mais ou menos evoluídos em argumentos biológicos defendendo que as diferentes características ou fenótipos dos povos do mundo determinavam diferentes capacidades intelectuais e morais entre eles. Essas teorias posicionavam os europeus brancos no topo da escala evolutiva, social e biológica da humanidade. E é justamente neste contexto que surge a noção de raça. Neste primeiro momento, o conceito é utilizado pelos europeus não só para explicar as diferenças, mas para criar uma hierarquia racial entre os povos. Ao considerar os brancos como uma raça superior e mais civilizada do mundo, essas teorias justificavam a dominação, a exploração e o extermínio colonial dos povos pelos europeus. Isso tudo, claro, camuflado pelo discurso de que era um dever moral do homem branco civilizar os povos selvagens e bárbaros. A missão civilizatória, portanto, era o fardo do homem branco. E este modo era um modo de compreender as diferenças que gerou os preconceitos e estereótipos que temos até hoje, pessoal. Temos até hoje. Diversas teorias começaram a predominar, justamente teorias que pregavam o racismo científico, a separação de raças, o branqueamento, como a teoria da eugenia, tá? Como visões etnocêntricas que consideram a sua etnia como a principal, a sua etnia no centro, como visões eurocêntricas que consideravam simplesmente as civilizações europeias como as melhores, como as superiores, sendo que nós temos que compreender que existe diversas culturas, não existe uma cultura melhor que a outra, não. A diversidade cultural. E o etnocentrismo é uma visão preconceituosa que acontece quando uma sociedade usa os valores de sua própria cultura para julgar culturas de outras sociedades, tá? E é isso que nós temos que rebater, é isso que nós temos que entender. E durante muito tempo, diversas teorias sociológicas pregavam visões preconceituosas, tá? Visavam visões preconceituosas, ok? Tá? E visões que consideravam que existia no nosso país a democracia racial, como o trabalho de Gilberto Freire, em Casa Grande, em Senzala, tá? A ideia de democracia racial acabou se tornando uma ideologia nacional, um discurso oficial. E realmente, a miscigenação no nosso país não ocorreu de forma harmoniosa, não. Sempre houve o que? Resistência, tá? Então, essa ideia de democracia racial, ela é um mito, ela foi uma lenda que foi construída ao longo da história. O que existiu, na verdade, foram muitas lutas e resistências. Mas o que nós podemos fazer, tá, para diminuir essa visão, essa ideia de democracia, ao mesmo tempo minimizar e falar sobre as consequências nefastas do racismo no nosso meio? O que nós podemos fazer para contribuir? Como diz alguns autores, como Djamila Ribeiro, nós temos que ser antirracistas e não contrários ao racismo, e sim antirracistas, ou seja, apoiar políticas que visem uma educação voltada para a prática
antirracial, políticas públicas, ou seja, ações afirmativas, reconhecer que o racismo está dentro de nós, que está internalizado em nós e modificar as nossas práticas. Enfim, nós temos que construir que estão no nosso meio. Sendo assim, não basta sermos contra o racismo, e sim antirracistas, ok? Bom, o exercício número 1 nos fala: a visão sociológica do relativismo cultural, surgida no século XX, firmou a ideia de que existem no mundo várias culturas diferentes, mas de valor igual entre si. O que é melhor ou é correto para o indivíduo depende de sua cultura. As situações da imagem ao lado representam qual fenômeno sociocultural relativizado pela sociedade atual? É o etnocentrismo, tá? É uma visão que determinadas culturas são superiores às demais. A letra A é a correta. Exercício número 2, vamos lá. A sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre os seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para conhecer, para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre do regime republicano e capitalista. O trecho acima refere-se ao fato de que, logo após a abolição da escravidão, letra A. O Estado brasileiro não promoveu a educação e a absorção do contingente de negros e mestiços libertos ao mercado de trabalho livre, que foi ocupado pelo contingente branco de imigrantes europeus. Essa é a resposta correta, queridos alunos. Bom, essa é a nossa atividade da semana, tá? Façam essa atividade, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para esclarecimentos. Um grande abraço.